Giro Ambiental tá no ar e eu já começo com o meu celular na mão, porque ele tem tudo a ver com o nosso tema de hoje e eu vou precisar muito dele, sabe por quê? Olha só, um aplicativo que registra em tempo real fotos e informações de animais silvestres e reúne tudo isso em um mapa. É uma das mais recentes novidades do mundo da tecnologia para usuários tanto do sistema Android quanto iOS. Esse aplicativo se chama SysGel, que é uma sigla para o nome completo, Sistema de Informação em Saúde Silvestre, é gratuito e foi desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica, para que qualquer pessoa, qualquer mesmo, que encontre um animal silvestre por aí, em um parque, nas ruas, possa fazer seu registro e assim criar um georreferenciamento com inúmeras utilidades, tanto para a biologia quanto para a ciência. E o mais legal é que esse app foi desenvolvido para todos os municípios do estado de São Paulo usarem livremente, mas Campinas foi a pioneira. E sabe o que é ainda mais legal? Hoje a gente vai falar de outro aplicativo que está sendo desenvolvido com uma finalidade parecida aqui em Campinas. Eu já estou com o meu celular na mão aqui, mas antes quero chamar nosso convidado de hoje, Paulo Anselmo, que é médico veterinário do DPBEA. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar a nossa entrevista aqui no Giro Ambiental. Eu que agradeço a oportunidade. Paulo, a gente está falando de tecnologia, falando de biodiversidade, falando de conservação ambiental, é tudo junto, tanto é, né, que vocês do DPBEA estão debaixo do guarda-chuva, isso é importante para quem não sabe, tá? Debaixo do guarda-chuva da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui de Campinas. Ou seja, não dá para falar de monitoramento de animais sem falar de meio ambiente, né, Paulo? Exatamente. Essa é uma das atribuições, né? Esse levantamento dinâmico da fauna é uma das funções da secretaria, né? E também é uma preocupação de uma nova ciência que surgiu aí nesse século, que é a medicina da conservação. Para essa ciência, não existe a saúde humana, dos animais, do ambiente. Essas saúdes estão interligadas. Por isso que a Secretaria vem trabalhando o levantamento da fauna e dos micro-organismos associados a essa, porque isso nos dá uma condição de fazer uma vigilância não pela doença dada, mas sim pela possibilidade dessa doença ocorrer, que é justamente o que nós observamos aí no passado recente, desde a emergência da AIDS, o SARS, que foi o primeiro coronavírus, o MERS, que ainda acontece, o Covid-19, todos eles vieram de reservatórios silvestres. Né? Não podemos esquecer também dos filovírus, do Ebola, né? Do Marburg, que surgiram na África. Então, esse seria um sistema de vigilância anterior à ocorrência da doença. E o mundo inteiro ele está se dedicando a esses aplicativos, né? Que é uma forma de você organizar e sistematizar essas informações. Isso que eu ia mencionar, Paulo, esse sistema de georreferenciamento, ele não é recente e também não é exclusivo à nossa realidade de Campinas, do Brasil, né? Outras entidades, outros países estão recorrendo a essa ferramenta para criar esse mapeamento da fauna, da flora também, aí depende da utilidade. Até o momento eu citei dois exemplos, o SysGel, que já está disponível, foi lançado no mês passado, né, para toda a população que quiser aí acompanhar a fauna e flora em tempo real e registrar também. E Campinas em breve também vai ganhar um presente parecido? A gente já está com o programa pronto, né? Inclusive tem versão de app, e ele deve estar sendo lançado em breve. Ele já está pronto para entrar em produção, que o pessoal da informática fala. Mas ele já está alimentado, né? Na Secretaria do Verde, chegam muito levantamento de fauna, que é uma das exigências para o licenciamento ambiental. Então, ele já está alimentado com muita fauna. O departamento ele tem estudado animais de vida livre da região. E, em alguns casos, esses animais são, inclusive, microchipados. E, em alguns casos, amostras desses animais têm sido colhidas e vários micro-organismos têm sido estudados.
inclusive micro-organismos da família dos coronavírus. A gente já tem algumas, inclusive, publicações, né, comunicando esses achados. Então, esse é um instrumento para o público leigo e também alcançando a academia, né, os pesquisadores. Então, ele vai visitar, inclusive, esses bancos de genoma para você saber a sequência de nucleotídeos, né, do micro-organismo encontrado. Você fazer estudo genético. É o que está se fazendo hoje para o coronavírus, né? Mas a gente quer, vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente se aprofunda aí em termos técnicos. Eu peguei um morcego, vamos supor que eu achei um vírus que ele pode ter eventualmente importância médica. Eu sei onde esse animal está e eu sei o raio de dispersão desse animal através da espécie. Então eu tenho como medir o risco de isso chegar a ser um problema que vai atingir a população humana. Então, uma vigilância anterior à doença. Então, é um gerenciamento de risco e um gerenciamento ambiental também, né? Usando o mesmo exemplo do morcego, a gente vê várias espécies de morcego por conta da pressão, né, do homem, né, do crescimento das cidades, eles estão migrando e se adaptando às cidades. Essa é a história de boa parte das doenças, né? Quando esses animais selvagens eles começam a conviver com o homem. Todos os animais que vivem com o homem hoje, que vieram da Europa e da Ásia, né, o rato, a pomba, a barata, todos eles vieram na colonização do país, né? E agora, no crescimento da cidade, a gente tem desenvolvido sinantrópicos próprios. E algumas espécies de morcegos se enquadram. Os marsupiais ou gambás se enquadram, estão cada vez mais vivendo na cidade. Então, algumas medidas mitigadoras estão em você recuperar o ambiente para fazer com que essas espécies façam o caminho inverso, que é o escopo do projeto Reconecta, que é um projeto regional. Então, voltando para o programa, a expectativa é que esse programa seja usado regionalmente, no projeto Reconecta. Que legal. Existe uma previsão para isso, Paulo? Como é que ele vai funcionar na prática? O que a gente pode já dizer para os nossos telespectadores? Olha, a gente está aguardando aí alguns pequenos ajustes, mas o projeto Reconecta já é uma realidade, né? Os 20 municípios da região metropolitana de Campinas assinam esse projeto. E a base desse projeto é reconectar, através de corredores de mata, que é o bioma da nossa região, os fragmentos florestais de toda a região metropolitana de Campinas. E nesse esforço também fazer um levantamento de fauna. E nesse esforço também fazer um levantamento dos micro-organismos associados a essa fauna. Então, o projeto Reconecta é um projeto muito grande, né? Agora, Campinas está instalando alguns passadores de fauna, né? Então, esses corredores de mata, eles vão encontrar rodovias. Então, a gente já está trabalhando com alguns passadores de fauna. Nós estamos estudando a fauna, fazendo levantamento da fauna e vendo os micro-organismos associados. Tudo isso faz parte de um grande projeto. É um projeto muito importante e ele tem colaboração internacional. Por exemplo, os passadores de fauna estão sendo financiados pelo governo alemão, né? Campinas tem sido considerada, a região de Campinas, né, um dos exemplos que são mostrados para outras regiões metropolitanas do mundo de união de municípios em prol do meio ambiente. E essa multidisciplinaridade, né, como a gente pode chamar, né, Paula, ela também tem que ser importante quando a gente fala de uma ferramenta como essa que envolve saúde pública, envolve segurança dos animais, envolve segurança das pessoas, porque como você mesmo mencionou, se está tendo uma presença maior de animais silvestres na cidade, significa que a casa desses animais está apresentando algum problema, né? Então tem que estar todo mundo envolvido para que a gente consiga reverter um pouquinho disso, né? Porque a gente está num momento de transformação global muito dramática, né? Como é que a gente pode avaliar isso para melhorar um pouquinho o nosso planeta? O grande desafio, né, da medicina da conservação, que é o desafio do Reconecta, é compatibilizar
o crescimento das cidades ou a existência das cidades com a existência sustentável dos animais. Esse é o grande desafio. E esse é um modelo, grandes universidades do mundo, eles estão montando modelos de ação nessa linha, né, nessa ciência, em vários países, né? Então, implantando faculdades na África, né, para formar pessoas nesse tipo de atenção. Então, existe uma movimentação mundial nesse sentido, porque as doenças, né, que nós adquirimos dos animais lá há 10 mil anos atrás ainda estão aí. Não bastasse, a gente está tendo novas doenças. Algumas têm cura, outras não, né? A AIDS, hoje ela é controlada, mas ela não é curada. A Covid, a gente dispensa comentários, né? Mas não são as únicas ocorrências. Se a gente olhar para trás, teve a peste, né? A peste matou 1/3 da população na Europa no final do século XVIII. Nós tivemos a gripe espanhola, que matou mais do que as duas grandes guerras juntas. Então, esse evento do surgimento de novas doenças, ele é desafiador. E tanto a vigilância e a ação, ela precisa ser diferente, porque, por exemplo, a AIDS, o vírus demorou 5 anos para ser descoberto. E hoje a gente sabe que a origem dos dois vírus da AIDS, né, dois grupos de vírus da AIDS, eles foram de primatas africanos, por conta dessa história, a pressão do crescimento humano no local de origem desses animais. Então, existe uma grande movimentação para um outro olhar, né, que é inclusive chamado One Health, né, do inglês, saúde única, uma saúde. Que quer dizer assim, se a gente olhar só para a saúde humana, esperar a doença aparecer e tentar tratar e ter vacina, para AIDS a gente não tem até hoje, né? Isso pode não funcionar, né? Então a gente precisa pensar a saúde juntos, do planeta, dos animais e do humano. Daí o nome, Medicina da Conservação ou One Health, saúde única. Muito importante isso. Agora, Paulo, avaliando o que a gente já tem de cenário hoje, o que já se sabe da nossa realidade de biodiversidade aqui em Campinas, o que vocês da comunidade, né, da veterinária, esperam encontrar nesse aplicativo? Porque esse Cisgel, né, eu até estava dando uma mapeada aqui antes de a gente começar a nossa entrevista, já tem algumas pessoas registrando animais aqui, pássaros, serpentes, morcegos. O que é que se espera? Qual que é o nosso leque de animais presentes aqui no nosso município? Também é um banco aberto, ele dá para pessoas leigas notificarem. Só que ele tem uma regulação, né? Às vezes ela fala raposa, então, mas a regulação consegue identificar, por exemplo, que é um Cerdocyon tus, que é uma espécie de cachorro domado. E esses dados, eles vão para um sistema de georreferenciamento que a gente tem que chamar de geoambiental. Esse sistema já está disponível, já funciona através da página da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Você já consegue ver o Cisgel. E o que tem de diferente nesse geoambiental? O que tem de diferente é que ele tem várias camadas, que a gente fala, várias layers, né? Então, se você quiser saber a hidrografia de Campinas, tem lá. Áreas verdes, tem lá. Então, tem várias camadas. Então, você consegue situar não só o animal no mapa, mas o animal nos biomas, na hidrografia, em todos esses aspectos. Você consegue. O geoambiental já está no ar e já tem várias camadas e alguma coisa de fauna já que é depositada lá. Então, dá para ver muita coisa, inclusive as camadas de fauna. Então, qual que é o papel da ferramenta? Eu estou levantando um determinado micro-organismo. Então, eu sei em que espécies ele está, eu sei em que biomas ele está, quais os recursos hídricos da região, tudo do momento ambiental que eu tenho naquela região. Isso facilita você estudar as ações, né, para mitigar, para diminuir esse risco de transmissão. Esse é um novo olhar. No início do século passado, né, com os trabalhos para a descoberta dos antibióticos, das vacinas, houve um grande movimento da sociedade para tratar as doenças, porque as doenças que surgiram eram então tratáveis.
Porém, no final do século passado e no início, nós descobrimos que todas aquelas doenças que nós começamos a tratar no início do século, elas reaparecem da forma como reemergentes. Então, doenças que não tinham mais importância, elas voltam, como a tuberculose, por exemplo, né? Como várias outras que aparecem. Nossa, essa doença voltou, né? E, além disso, a gente tem novas. Então, o que a gente aprende, né, com esses 2 séculos aí de controle de doenças é que os fatores ambientais eles estão muito importantes. E essa discussão está aberta para o caso da Covid, né? Porque a Covid foi a terceira coronavirose que emergiu nesse século. Em 2001, nós tivemos a SARS. A SARS, em 6 meses, ela atingiu 26 países diferentes. E por uma questão de atenuação do próprio vírus, ela desapareceu. Mas ela mostrou que existem variantes desse coronavírus. Então, tem várias famílias de vírus. Então, a gente tem o retrovírus, como a AIDS, a gente tem os pilovírus, como o ebola, a gente tem os paramíxicos, como o Hendra Nipah, que é um parente do sarampo. A gente tem outros, o coronavírus. Então, teve 3 emergências de coronavírus no último século, no nosso século atual, que é uma coisa sem precedentes na história da humanidade. Então, nós vivemos um momento importante em que a gente precisa começar a rever esses conceitos e rever nossas ações nesse cenário, né? Sem dúvida. E isso me lembra também da mensagem final que eu quero deixar, Paulo, que é o seguinte: a gente está no momento de pandemia ainda, mas gradativamente os serviços vão voltando, as famílias estão voltando a ocupar os parques, os bosques aqui da cidade. Então, esse contato entre humano e natureza tem voltado a ficar mais intenso. Esse seria o convite para as famílias também educarem suas crianças para enxergarem os animais, enxergarem as florestas como um aliado nosso, né, Paulo? E, aliás, fotografar também, que vai ajudar no monitoramento de vocês, né? Os animais e as florestas, elas têm um conceito novo que está sendo muito usado, que é o de serviços ecossistêmicos. Eles prestam serviços ecossistêmicos. Que serviços são esses? É a qualidade do ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a manutenção dos nossos mananciais. Então, se a gente não quiser pensar na importância, se a gente quiser ser antropocêntrico, né, a gente precisa disso para viver. Agora, se a gente quiser expandir a visão, a gente tem que entender que é uma intricada rede, né, de relacionamento, né, uma rede ecológica que envolve a nossa existência. Né? E que nós estamos com outros animais, e o fato da gente ser humano não nos torna melhor que animal nenhum. Esse é o ponto de vista ético, né? Nos 2 pontos de vista, a gente perde com o nosso comportamento atual, né? De invadir áreas, né? Biomas, destruir mata, destruir cerrado, destruir qualquer coisa, né? Com certeza, e essa é a mensagem, a segunda mensagem final, na verdade, né, Paulo? É sempre um momento aqui, o Giro Ambiental, de enaltecer a ciência. Então, mais uma vez, né, mais um pontinho para a ciência que está investindo, né, na pesquisa, no investimento à saúde. É tudo junto e misturado, e eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente. E estou ansiosa esperando este aplicativo, porque eu adoro passear em parque, adoro passear por aí. Vou colaborar muito, viu? Obrigada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. E fica o convite para você ir de casa também, viu? Reúne aí as fotos que você tem, vai passear, claro, com máscara, álcool gel, por favor, distanciamento social para a gente superar essa fase, mas ajudar a ciência a avançar na pesquisa aqui em Campinas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Fique bem. Tchau, tchau.